Com o resultado de um dia a dia sem gritos, você tem uma criança muito mais colaborativa. Muito mais colaborativa. Quando você grita com essa criança para tentar melhorar esse comportamento, mãe, a notícia que eu tenho para você é ruim. O comportamento só piora. Isso é fato. Então, quando você deixa de gritar com o seu filho, você vai ter filhos mais colaborativos. Escreve isso que eu tô te falando, tá? Imagina que o seu grito no seu dia a dia com filhos é mais ou menos como um alarme de incêndio. Imagina aí, um alarme de incêndio. Quando você, por exemplo, está ali, foi passear no shopping e o alarme de incêndio ele soa, ele toca. Aí o que acontece? Você fica extremamente em alerta. Meu Deus, espera aí. Porque o seu cérebro entendeu que esse alarme de incêndio é um sinal de alerta que você precisa ficar reativa para manter o seu corpo em sobrevivência. Isso acontece também com o seu filho. Quando você grita com o seu filho, o cérebro do seu filho entende que existe ali um sinal de alerta, que existe alguma questão de perigo, que o corpo dele também precisa ficar em alerta. Então, de alguma forma, o seu filho fica mais reativo. Ele fica mais reativo, naturalmente. O seu filho, quando você deixa de gritar com ele, ele fica mais colaborativo, mais obediente. Mas quando você grita com ele todos os dias, o que acontece? Ou seu filho vive em constante estado de alerta, ao ponto de ele estar cada vez mais reativo, ou seu filho simplesmente ignora esse comando, ignora o seu grito e nem faz mais cócegas para ele. Se você está gritando, se você está falando, e você perde toda a credibilidade com ele. Deu para entender o que acontece com seu filho quando você grita? Mas espera aí, Rosilane, como é que eu deixo de gritar na prática? Como que eu faço isso? Eu quero só abrir um parênteses aqui, mãe, que não é sobre você nunca gritar com o seu filho. Não é sobre isso, tá? Não, se você um dia falar, eu nunca grito com meu filho, olha, tá bom, você é perfeita, pode ir para o céu, seu lugar tá lá com Deus. Não é sobre isso. Não é sobre você nunca gritar, nunca perder a paciência. É você ter novas estratégias, ter acesso a novos caminhos, ter acesso a novas ferramentas para você não ter o grito como sua primeira opção. E você começar a agir diferente, é você começar a agir de forma diferente ao ponto de o grito não ser a sua primeira opção. Ok? Então, o que nós precisamos fazer, então, para a gente realmente parar de gritar com os nossos filhos? Primeiro ponto, você precisa desconstruir essa crença de que o seu filho só te obedece quando você grita, tá? E isso aí que você talvez repete ou fala no seu dia a dia é uma crença gerada aí no seu cérebro que vai alimentando esse comportamento todos os dias. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um combinado. Você não vai mais falar que o seu filho só te obedece quando você grita com ele. O seu filho é capaz de te obedecer sim quando você conversa com ele, quando você tem uma comunicação eficaz com ele. Então você vai desconstruir essa crença de que meu filho só me obedece quando eu grito com ele. Tá? Então o primeiro ponto é esse, nós vamos desconstruir essa crença. Num processo de quê? De autorresponsabilização. Entendendo, mãe, que o grito é sobre você, que o grito é sobre mim e não sobre os nossos filhos, tá? Então a gente vai assumir agora um papel de responsável, sabe? Esse processo de autorresponsabilização. Eu te convido, mãe, a trazer mesmo esse processo de autorresponsabilização para desconstruir essa crença na sua cabecinha, para você começar a partir de agora a agir de forma diferente. E o segundo ponto que eu quero trabalhar com você, que você vai ampliar o seu olhar também, é para entender que todo hábito é construído por meio de quê? De repetição, né? Todo hábito é construído por meio de repetição. Por que você tem o hábito de escovar o dente todos os dias? Porque você escova os dentes todos os dias, 3, 4 vezes ao dia. E isso se torna um hábito. Então, gritar com os nossos filhos para que eles nos obedeçam também se torna um hábito. Também se torna um hábito.
E para desconstruir este hábito, a gente vai precisar de quê? Deixar de gritar. A gente vai precisar deixar de gritar. E eu sei que isso não acontece de uma forma automática, eu sei que isso não acontece da noite para o dia, e é por isso que a partir de hoje você vai começar a observar os seus comportamentos com os seus filhos, e quando vir a vontade de gritar, você vai estar em constante alerta, em constante consciência, para você fazer o quê? Para você parar, respirar. Para e respira. Que eu tenho certeza que quando você parar e respirar, no momento da vontade de sair o grito, você vai começar a pensar em formas diferentes. Você vai lembrar de um conteúdo que assistiu lá no Instagram da Rosilane. Você vai lembrar de um vídeo, de uma live que a Rosilane fez. Então, sim, o seu filho não precisa de você gritando, de você ameaçando para ele te obedecer. É possível. Só que para isso, mãe, eu te convido a você estar nesse processo de consciência, de parar, de respirar e pensar em novas formas diferentes para substituir esse processo do grito.